Eles têm várias questões oraculares também. O ritual, os rituais, né, são extremamente elaborados. E então, na verdade, foi a minha iniciação nessa vida na magia, foi através das iniciações budistas, que são extremamente... É alta magia, é extremamente sofisticado todo o aparato deles. Freya, ela é uma mulher livre, ela cavalga num javali, muitas vezes sem vestimentas. Ela voa pelo céu numa carruagem com gatos. Ela é a deusa da magia, ela é a deusa do Saidri. Ela tem poder. Alguém que não se garante não fica do lado de Freya. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que logo mais vai completar 16 anos, né? A primeira edição do programa foi no dia 9 de março de 2010. Nossa primeira convidada foi a Monja Coen. E a gente, inclusive, está em contato. Vamos ver se a gente faz, nesse mês de março, mais uma entrevista com ela em comemoração desses 16 anos. E mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre as suas experiências, seus estudos, suas pesquisas, portais, né, de inspirações, de reflexões que cada um compartilha. O tema de hoje, Freya, runas e o despertar do feminino selvagem. Com ela, a Lívia Miller. Bem-vinda, Lívia! Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, Samuel. Muito obrigada. E grau. Bora. No feminino selvagem. Muito bem. A alegria eu conheci lá no aniversário da nossa amiga em comum, a Petrúcia Finkler. Olha o coraçãozinho aí, a Petrúcia. Olha aqui porque eu tenho que mudar a câmera, né? Eu tenho que colocar aqui essas conexões para todo mundo acompanhar o que está acontecendo. Aí, Petrúcia, ela veio. E, Lívia, me diz, como é que foi, né, que você se formou em alemão na USP? Pois é. Como é que você sai de uma racionalidade acadêmica para um caminho mais místico, mais espiritualista, mais do mundo das fadas? Conta um pouquinho como é que foi esse estalo. Teve um estalo ou já havia antes de ir para a USP ou antes dessas conexões todas? Olha, não foi estalo, foi um capotamento, né? Quando eu era pequena, eu tinha essa conexão com as fadas, com o mundo mágico, sempre fui muito imaginativa. E em dado momento o mundo dá uma suprimida, né, na gente, e de pessoa extremamente conectada, eu me tornei agnóstica. E nisso eu fui seguindo um caminho de vida extremamente padrão, esperado e bem-sucedido. De acordo com os parâmetros da normose. E foi ótimo a experimentação. Me formei, extremamente acadêmica, casei, um casamento extremamente tradicional, também tranquilo, foram 16 anos. Em dado momento que eu estava super estável na vida, eu comecei a sentir uma tristeza que começou a me comer por dentro, começou a me corroer, e eu percebi através do budismo, através do ioga, com as práticas eu fui conseguindo entender que eu estava fora do meu lugar, eu não conseguia entender ainda qual era o meu lugar, mas eu só entendia que eu precisava continuar na meditação, nos estudos budistas, que eu sabia que quando eu estava lá era uma alegria e era uma sensação de paz que eu já não encontrava em outros lugares. A partir daí foi susto atrás de susto, no bom sentido, porque eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais viver do jeito que eu vivia. E houve essa ruptura e fui para a vida, o maçarico e um sonho, né? As minhas seres mágicos e um sonho, e eu fui em busca dessa outra experiência de vida, que eu
é muito incrível, como principalmente a gente como mulher, todo mundo, mas a gente é treinada, né, domesticada para ter um certo roteirinho de vida, assim, e nem escolher as coisas. Eu fui chegar ao ponto de entender que eu poderia escolher as coisas de uma forma realmente firme, 40 anos. Que eu parei e falei assim: "Nossa, eu posso escolher, eu não preciso, receber isso, não preciso aceitar isso, eu posso me colocar". Então, assim, é um exercício de desaprender, bastante grande, né. Uhum. Nessa nossa temática de hoje tem a ver também com a paganismo nórdico. Sim. E você teve experiência, já que você teve essa conexão com a Alemanha, de contato com a terra, e se a terra, de alguma forma também, conversou com você e te inspirou lá no maçarico? Então, olha só a loucura, que coisa maravilhosa, porque o que a gente é muito forte. O que a gente ainda que você esteja inconsciente, vai estar lá pulsando. Depois que eu me formei em alemão, eu fui morar em Hamburgo um tempo, né, para fazer curso. E, agnóstica que era, fui convidada para uma festa de maio no campo, onde se comemorava antigamente, a fertilidade. Estava eu na frente, de repente, no interior da Alemanha, na frente de uma fogueira de Beltane. Não era uma festa pagã, mas era uma festa bem familiar, parecia uma grande festa junina, crianças com salsicha correndo, né. E eu fiquei paralisada, foi a maior fogueira que eu vi na minha vida, aqueles campos, e eu em outro país, eu olhava para aquilo, eu senti uma coisa estranha e eu não sabia explicar. E então a terra não só conversou comigo, como me levaram para um sabá, e eu fui me tocar disso anos depois que eu fui entender: "Ah, isso é uma comemoração sazonal dos meus antepassados. Ah, eu parei lá nessa vida também. Então você vai percebendo os chamados, né, e isso que você falou da terra é muito interessante, porque é vivo, né, vai acontecendo, vai Uhum. puxando. Budismo, você citou budismo, também citou yoga, mas vamos então para o budismo um pouquinho dessas conexões. O que você aprendeu no budismo? Qual é a linha, na verdade, que você se conectou? Por quanto tempo também nessa conexão? E o que esse caminho te ensinou sobre a vacuidade, sobre esse processo de... E como é que você também não ensinou assim intelectualmente, como é que você aplicou isso no dia a dia, né, na sua história, na sua conexão? E eu estou falando aqui, vocês não estão me vendo porque eu esqueci de mudar a câmera. Mas é isso, o que você aprendeu? Eu fico aqui na vacuidade. Ficou na vacuidade. Então, a linha que eu sigo, porque continua comigo, não institucionalmente não sigo mais, mas não tem como, eu amo muito o budismo, né, é a linha tibetana, vajrayana, é o tantrayana, né, da linha Nyingma, que é a linha de Tara Vermelha, que é do mestre Chagdu Rinpoche, então eu faço os retiros lá em Três Coroas, que é um lugar, eu recomendo a gente ficar 1 hora de Gramado, é um lugar, é terra pura. É absurdo você ficar acima das montanhas, né. E a linha tibetana é um bando de bruxão, porque mistura com o xamanismo bom, eles têm várias questões oraculares também, o ritual os rituais, né, são extremamente elaborados. Então, na verdade, foi a minha iniciação nessa vida na magia, foi através das iniciações budistas, que são extremamente, é alta magia, é extremamente sofisticado, todo o aparato deles. E quando eu fui ao sul visitar, eu comprei um livro. Quando eu peguei o livro do Chagdu, eu virava as páginas e eu chorava, porque eu falava: "Gente, é tudo que eu já pensava, que já estava em mim". E eu comecei a conectar de uma maneira muito intensa, daí eu fiz até essa flor de lótus logo em seguida.
de tanto amor que eu senti. E eu sempre fui muito, enfim, pensava muito, queria explicação de tudo, o budismo me trouxe essa explicação. E não tem como, a minha vida ela é encaixada na filosofia budista da vacuidade, igual Tara Vermelha, ela é poderosa, ela faz tudo, mas ela sabe que ela não existe. Eu acho que tem um poder na vacuidade que o principal que a gente na modernidade, a possibilidade de inexistência, né, a gente se borra. Só que é o que dá poder pra gente, porque é justamente aonde a gente consegue se mover sem se prender e desempenhar muitas habilidades, é onde está a verdadeira liberdade, e não tem como, a filosofia budista ela está em tudo, ela está na criação, ela está na maneira que eu descanso, na maneira que eu me relaciono, está em tudo. Um dos treinamentos, inclusive, que ocorreu lá nesse templo que você esteve presente, é um treinamento para a morte. Eu já entrevistei vários convidados que tiveram treinamentos para a morte nessa linha iniciática, vamos chamar assim. O que você pode falar sobre isso? Existe uma prática específica da morte, que a gente se prepara, que a gente vai entendendo os elementos na gente, né, terra, ar, água, fogo, e o desligamento desses elementos no nosso corpo. O meu mestre, eu não o conheci em vida, mas foi ele que me puxou de volta, o Chagdu Rinpoche, o tibetano, né, ele ensinou essa prática morrendo. Então, assim, isso que é mestre. Então ele foi, desligando os elementos e os alunos estavam presentes à frente deles e vendo ali acontecer tudo o que ele ensinava. E o desligamento é muito delicado, é muito bonito, porque é carinhoso, você vai desativando os elementos e ele vai sentindo esses elementos desativarem, chama poa, né. E é devagar, o ideal para um budista morrer é lentamente, porque daí você vai com consciência e vai transpondo a sua consciência, com exatidão para onde você deseja ir. Geralmente são as terras puras dos Budas, né, que a gente se direciona para, enfim, fazer os treinamentos. No caso do Chagdu, que é o mestre, ele de repente, eu não sei se foi ele que falou que ia vou lá pro inferno que o povo tá precisando de lá. Então eu vou para lá, aventureiro, né? Ele pode. Muito bom. Outra questão também ligado a quando se fala de tantra, normalmente tem uma séria visão, vamos dizer assim, tanto quanto deturpada e uma associação muito conectada com a sexualidade em si. E nesses aprendizados tântricos na linha budista, qual é a filosofia que está por detrás da prática tântrica, né? Tá. Então, o Tantra, né, que são esses textos, essa urdidura, né, a tessitura, nada mais é para a gente nas práticas do que o escaneamento de Buda. Então, a partir do momento que você já é um ser iluminado, porém não enxerga porque está cheio de véus, você se coloca em frente a esse ideal, né, ao Buda, e você cria visualizações. Então, o Tantra, aqui, ele vai consistir em práticas de visualização, escaneando a mente de Buda. É uma outra teoria diferente, por exemplo, do Mahayana, em que você vai descascando os karmas. Não, o Tantrayana Vajrayana ele vai no ponto, você já é Buda, ok, só que você não está sabendo chegar nisso com clareza. Então vamos fazer essa prática aqui de visualização, de entoar os mantras, para você chegar nesse ponto de se enxergar
sendo o ser iluminado que você já é, chegar nessa centelha. Então o tantra, na verdade, ele consiste nessa prática dentro do budismo vajrayana, né. Uhum. Nós estamos falando sobre desapegar, desligar, soltar, mas também eu gosto de pensar a vida com uma valorização de uma oportunidade de estarmos aqui. Como é que o Hatha Yoga pode ajudar a ter essa consciência do corpo físico e até de suportar as intensidades das canalizações espirituais e até, quem sabe, nesse reconhecimento da iluminação da pessoa? Qual a importância do corpo? É toda. Primeiro que essas práticas vão te devolvendo a você mesmo, porque nós somos ensinados a terceirizar os nossos corpos a médicos, a outras pessoas que realmente vão entender. Somos nós, né, esse retorno, ao corpo como um grande instrumento divino que é, porque nada mais é do que um instrumental divino. E através do pranayama, né, dentro do Hatha Yoga a gente tem os pranayamas, as práticas de respiração. Eu comecei a ter experiências com movimentações de energia que eu olhava e falava: "Ô, tô ficando muito louca", ou ou tem uma coisa aqui invisível, um potencial no meu corpo que nunca tinham me falado que existia, né, que tá aqui. Porque, assim, coisa de na respiração você um efeito, né, por exemplo, é entrar em êxtase, sem toque nenhum físico, fora as possibilidades de regressão que te propicia. Então, me mostrou o Hatha Yoga, ele me mostrou o potencial escondido como um grande instrumento de trabalho, é como um violão, né, que você afina para se preparar para a espiritualidade. O Hatha Yoga, ele foi preparando o meu corpo para ser um instrumento, porque hoje eu trabalho inclusive com terapia, e daí, eu, né, ligo o Wi-Fi, eu capto a dor da pessoa. É incrível como tudo acaba sendo perfeito, né, foi um treinamento para eu entender o que é meu, quais são os meus sentimentos, como que é quando o outro entra no meu campo. Como que eu percebo o campo do outro em mim? Essa dor é minha? Essa dor é do outro? Porque a gente que cria essa sensibilidade, eu tive um momento de quase loucura, porque fica confuso e a gente sente muitas dores e que não são nossas muitas vezes, né. Então o Hatha Yoga ele me preparou para ser uma trabalhadora espiritual, né, e a importância do corpo, gente, essa separação que vem com a parte, né, a partir do momento neolítico, que o homem planta, né, e sai da caça e coleta, que toma posse da terra, e daí torna-se utilitária, assim como a mulher se torna utilitária a partir do momento do neolítico que o homem fala: "Eu tenho participação na vida, no útero aí da vida dessa mulher". "Ah é? Tenho". Zrau, vira utilitarista. Então são 10.000 aninhos aí e trololó desse domínio, e a partir desse domínio do corpo, da terra, porque a mulher e a terra a gente está na mesma, mesmo massacrezinho. A partir daí existe essa é domínio de corpo mesmo e vão tirando a gente, né, feio, não mexe, não sente dessa forma, não sorria alto, então total controle da pessoa através do corpo. Então, além de ser um instrumental divino, é a sua liberdade de expressão aqui, simplesmente isso. E como é que pode se libertar, então, desses traumas e desses 10.000 anos de imposição
e deixar ou despertar esse feminino selvagem? Eu acho que antes de tudo tem, da onde começa, né, de uma grande curiosidade de você olhar para uma joia, mas não entender direito onde ela começa, onde ela termina e por que ela estava escondida e como eu não vi isso. Tem um monte de sentimento que se choca aí, com raiva de por que eu não vi, do porquê não me disseram. Ai, desculpa, eu me perdi. Me deu um branco. Volta a pergunta, por favor, desculpa. É, como é que a pessoa que está nos acompanhando, essa mulher, principalmente, que foi o tópico que a gente está trazendo aqui, consegue se libertar dessas amarras e dessas imposições desses 10.000 anos e despertar esse feminino selvagem? É, realmente, antes de tudo, é uma curiosidade de olhar e perceber tudo que foi dado como proibido em algum momento. E a gente pode voltar para o corpo, que a partir do momento que você volta para você, e entende que a sua existência já é prazerosa, é muito poderoso, porque justamente com esse contato delicado com o corpo, né, de retorno, você vai percebendo que respirar é gostoso, falar é gostoso. E daí você está liberta, na verdade você só percebe que você já estava liberta. O mundo, ele tá aí e eu não acho que ele tinha um mestre que me falava isso: "O mundo não é consertável, vai lá meditar". Claro que existem intervenções, a gente não vai ficar apático diante de situações, gente, mas no geral, cuida da sua casa, né. Então cuidando da nossa casinha, do nosso corpo, a gente vai entrando nessa possibilidade de liberdade já disponível. E a partir dessa gostosura que você vai se encontrando, que é só você, é o mais puro você. Você está entendendo que não exige consumo nisso? Você está entendendo que não exige uma rigidez dogmática religiosa? É perigoso, é muito perigoso, Samuel, porque daí eu não preciso mais de nada. Eu respiro e estou passando bem, estou, sentindo prazer em respirar. Em comer alguma coisinha já se torna um evento, a companhia, olhar no olho de alguém já se torna uma grande coisa. Então, na verdade, a liberdade da mulher, mas também de qualquer pessoa, está no absurdamente simples. Só que a nossa cabeça aqui não acessa isso tão facilmente, então a gente instrumentaliza, mas é o brutalmente simples que não é simplório. Que a gente já tem, e isso é trágico e bonito ao mesmo tempo. Como terapeuta, já que você falou que você também atua como terapeuta, né, como é que você consegue discernir o que que é do ego e o que que é da essência? Você diz em respeito a mim mesma, da pessoa. Primeiro em si mesma, né, nas suas decisões, nas suas Uhum. percepções, e depois em relação o que que é meu, o que que é da outra pessoa. Sim, sim. E com relação a mim, como eu diferencio? Primeiro, antes de mais nada, exige treino, são anos, já décadas de treino, para não entrar em frustração, né, gente. O ego, ele é nervosinho, ele não tem paz. Quando a gente se desprende do ego, é justamente um lugar, que eu sou regida por Freia, Afrodite, Tara Vermelha, são deusas do amor, do prazer, então é um lugar muito meu. É quando fica em paz, é quando fica gostoso, é quando não tem uma um requerimento pesado, porque quando eu sinto assim, né, quando a gente está fora da demanda do ego, é leve, é fluido e não quer dizer que não tenha que ser firme, decidido,
colocar o que você precisa colocar e fazer o que tem que fazer, mas é leve, é fluido e tem uma alegria de você estar no seu lugar. Tem uma alegria de base que o ego não tem, porque o ego ele é desesperado e ele é dolorido, porque dá muito mais trabalho você manter uma persona. É muito trabalhoso, gente, demanda uma energia você manter uma máscara, você manter quem você não é. Então dói, justamente pela demanda energética. Agora, quando é você de verdade, a essência falando, é isso, parte dessa não dor, porque é uma espontaneidade, a sua energia está focada, você não tem outras preocupações a não ser ter coerência consigo. Uhum. Freia. Quem é Freia? E historicamente, por que ela foi tão deturpada e suprimida por conta das imposições ideológicas vigentes, principalmente no Ocidente? Então, é uma tristeza, cara, tem a ver com toda a cultura, né, que eu já entrei a partir do momento neolítico, a posse da terra, o utilitarismo da mulher, o utilitarismo da terra, isso começa aí, mas depois vai galgando, vai se aprofundando com as religiões monoteístas, né, cristianismo, vamos lá, os relatos, né, como que a gente entra em contato com a história ali dos nórdicos. Snorri Sturluson, islandês, ele começa a coletar essas informações. Só que assim, já tinha ali 200 anos de cristianismo, né, ele foi educado em latim. Então, imagina que você e gente, estudem tudo, conectem, sabe, se conectem com todos os fragmentos possíveis. Isso não é um ranço disso, é tudo aproveitável, é claro, mas sempre entendam que tudo vai ter viés. E não tem como. Freia, igual Frigg, né? Frigg fica a esposa de Odin, então ela tem ocupa um lugar da cristandade aceita como esposa. Agora Freia, posso falar palavras. Freia não tem lugar para ocupar dentro de uma ideologia cristã. Freia, ela é uma mulher livre, ela cavalga num javali, muitas vezes sem vestimentas, ela voa pelo céu numa carruagem com gatos, ela é a deusa da magia, ela é a deusa do saidre, ela tem poder. Alguém que não se garante não fica do lado de Freia. Alguém que quer aprisionar, controlar, de novo, colocar nesse lugar utilitário, não suporta a Freia. Então toda essa cultura cristã que já estava ela incomoda, ela era a puta. E a deusa da sexualidade também, porque é a deusa da fertilidade e deusa da morte, porque é a mesma linha, morte e vida, né, ela também tem um salão que ela pega os mortos e leva para lá. Então ela é incômoda, ela é um elemento extremamente incômodo, então não é de se surpreender que ela tenha sido tão suprimida, e até hoje, como é difícil, sabe. E você vê umas, contradições, porque ora ela aparece na literatura como alguém muito poderosa e de repente desbancam ela e jogam ela como uma copeira para baixo, daí você olha e fala assim: "Nossa, nada contra as copeiras, maravilhoso também", mas assim, tem uma incoerência na história que você vai captando. Então é muito importante a gente estudar sabendo que tudo tem viés, inclusive acadêmico, porque a academia também não está interessada em colocar ali uma arqueologia dos conceitos, uma arqueologia dos saberes, para ver o que está por trás, né? Todo o movimento de supressão do feminino, não há interesse. Então, dado os fragmentos históricos consumidos, a gente vai para a gnose. Vamos falar ali direto, porque é muito difícil.
Pegando essa conexão e resposta em relação à Freia e na sua vida, você sente que aos 16 anos você era uma freak e depois você se tornou uma Freia em expressão arquetípica na vida e no mundo? Sim, de certa forma, sim. Só que agora eu não me vejo, Freia tem uma generosidade de eu poder ser Frigg, poder ser Freia, eventualmente Thor, eventualmente. Foi abrindo. Acho que a grande questão é que antes, assim como uma boa, condensação ali, né, da história, antes só tinha a opção de Frigg. E depois eu abri Freia, ela veio abrindo as possibilidades de eu ser e experimentar várias coisas. Então sim, tem muita relação com a libertação. Porque para muitas mulheres tem um certo receio, um certo medo até do arquétipo, por exemplo, de Afrodite, de expressar, assumir nessas essa beleza e esse desejo. Bom, o medo, ela vem da dor de ver as suas ilusões ruírem e de repente você se dar conta de que tudo que você construiu por anos era meio que uma mentira. Experiência válida, porém uma mentira. Porque Afrodite, Freia, as deusas do amor, elas são deusas alquímicas, gente, elas não são as mesmas, tá? Não dá para falar que Afrodite, que Freia é uma Afrodite nórdica, tá? São deidades diferentes, porém elas caminham na mesma frequência, né? Eu trabalho nesse frequencial desse feminino delas. Primeiro que uma mulher que assumir a sua potência, ela vai ser rechaçada. Então ela já vai ser considerada alguém não adequado alguém não adequada socialmente. Se você é considerado não adequada socialmente, já começa a captar o que me dá prazer de verdade. E essa situação, esse casamento aqui meio que não me dá. E agora? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Vai que eu vou deixar tudo, vai cair tudo? Mas e o dinheiro, e os filhos? Às vezes é mais fácil, daí a pessoa fala, em mais 10 anos para frente, assim, né? Meio morta. Então é difícil, justamente aí, olha lá, daí a gente volta para a vacuidade, Samuel. A partir do momento que você entende que você é pura potência criativa em movimento, constrói de novo, e de novo, e de novo. Afinal de contas, esse seu apego à realidade, eu não sei se vocês estão percebendo aí que a realidade está derretendo. Inteligência artificial está aí, e aí? O que, que é real, o que, que não é? Sempre foi assim. É que agora tá esparrado na nossa cara. Olha, você tá pegadinho na realidade. Ai, você acha que é o que é. Você sabe o que é realidade? Nunca soube. Aonde que a gente pode caminhar para esse ponto de firmeza? A saída é para dentro. Então, assim como essa mulher, por que esse medo de Afrodite? Por que esse medo de Freia? É isso, é porque tudo vai ruir à volta, porque vai demandar uma energia de reconstrução, uma energia de olhar. Você sabe, uma das coisas que mais me doeu na desconstrução foi quando eu percebi que eu permitia que me fizessem muito mal. Nem era mais com o outro papo, mas quando eu entendi que eu abria essas permissões para ser oprimida ou para seja o que for, eu dava essa abertura para ser machucada, eu fiquei com muita compaixão da situação e muito, muito tocada, sabe. Eu vou voltar, sabe para onde? Para o maçarico. Você já entrou em transe fazendo essas joias e essas conexões, uma espécie de gnose ali junto ao fogo? Sim, sim. Eu fui me entendendo como uma trabalhadora de Freia, como uma funcionária de Freia,
que Freya, ela é a deusa do transe, né? O Saidri é uma magia nórdica que ela é baseada no transe. Era com as batidas do cajado, através de músicas, de cantos, que a gente viajava pelos 9 mundos. E eu percebi, depois de muito tempo, que, por exemplo, quando eu ia para rave, eu ficava mal. E assim, eu sempre fui bem caretona, então não era nem uma questão de substância, mas eu não conseguia conversar, eu ficava, porque a batida me tirava, a batida já me deixava num transe, e eu ficava forçando ficar. Então eu fui descobrindo com o tempo, com as práticas corporais, inclusive, que é muito fácil eu ir para o transe, acho que é mais fácil eu ficar no transe do que aqui. Então, o contato com o fogo, a melhor coisa para uma piromaníaca é você trabalhar com joias, porque olhar para o fogo é hipnótico. E o fogo não negocia. Ou você está com ele, ou a joia, todo o seu trabalho vai derreter, vai tudo se destruir. Ou eu estou num estado mental completamente alinhado com a energia daquela joia e com o momento, ou então tudo desanda. Então, eu diria que para mim é primordial estar nesse estado. E é uma dança com o fogo mesmo. Opa, você vai mais agora, vai menos. Qual é o ponto que você se funde? Né? Que tem um ponto exato que a prata brilha mais forte, que é a conexão. Então, é o tempo todo. Se eu não tiver nesse estado mental, nessa gnose, nem acontece, é mágico por princípio, sabe? Em algumas culturas, né, lá da Sibéria, os ferreiros, as pessoas que mexem com fogo, eram mais valorizadas e reverenciadas do que os próprios xamãs, do que os próprios xamãs, porque ele é o que fazia as ferramentas que entravam em sintonia com outros mundos. Tem várias histórias, principalmente altaicas, que traz essa conexão também com o fogo. Você falou sobre essa mudança de percepção energética ao lidar com a prata, ao lidar ali com aquele metal. Você sente que nas suas joias existe uma certa, assim como esses ferreiros que eu acabei de comentar, que milhares e milhares de anos já faziam essas conexões, imprimir ali uma assinatura energética de uma divindade, de uma força, de um espírito da natureza? E como é que você vê essas percepções? Sim, varia muito da demanda, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam querendo uma joia justamente de conexão com a deidade. Nesse caso, é o que acontece. E é muito interessante, porque assim, já tem uma filtragem, né? Chega a mim as deidades de maior conexão, né? De maior, que tem a ver comigo. E às vezes umas me surpreendem, muitas vezes as pessoas trazem uma deidade que já estava lá e que a maneira como a pessoa traz me leva de volta para a deidade. Por exemplo, a primeira joia que eu fiz para Hecate, teve um moço maravilhoso, ele sonhou com Hecate e ele pediu uma joia baseada no sonho dele, nos elementos que ele viu no sonho, né, então ele quis colocar a chama de Hecate através da pedra do sol. Todo mundo coloca Hecate muito sombria, né, eu lembro que na época que eu fiz o pessoal ficou questionando muito, falei: "Gente, é o seguinte, é a tocha, é o fogo de Hecate, calma, multifacetada, lembra?". Então, e enquanto eu fazia essa joia, vocês acham que é só alegria e delícia? Quem sente muita delícia tem abertura também para sentir muito perrengue. Porque quando eu construí essa joia, as minhas ilusões, muitas delas estavam caindo, e foi justamente o aspecto da tocha de Hecate que veio me iluminar. E eu estava fazendo essa joia, eu começava a ter tanto insight de abertura, de
Eu estava enganada nisso, né, era a minha expectativa. Eu estava tentando fazer com que tal coisa fosse de tal forma, só que é o que é, e não é isso, e eu estava forçando. Então foi um tapa na cara, ao mesmo tempo que eu senti Hecate muito me acolhendo, ao mesmo tempo que ela ia revelando, ela falou: "Calma, tem chão, calma, daqui você não, eu tô aqui, não passa". Então, as joias, elas carregam essas experiências, elas carregam a força das divindades, sim. Às vezes não é sobre a divindade, às vezes é sobre um símbolo que a pessoa quer realmente fortalecer em si, né, ou ter um instrumental ali para, igual teve uma moça que me pediu um anel de formatura de direito, e eu coloquei ali uma disposição de deuses e deusas, quase que um tribunalzinho, que quando ela acionasse, a galera estava com ela lá na fala, na autoridade, na sabedoria, nos pesos. Então tudo bem, tem os deuses aí, mas você entende, já tem uma combinação que é quase um círculo mágico que ela abre a hora que ela quiser. Eram 4 deuses. Então varia, mas sim, é muito impressionante e satisfatório o contato com as divindades. Você já fez alguma para Brigitte? Já sou apaixonada por Brigitte. Eu fiz a cruz de Brigitte, aquela cruz de palha, né. Eu fiz a cruz de Brigitte porque ela é a portadora do fogo, esse fogo inteligente, o fogo da cura também, né, o fogo criativo. Ela é poetisa, ela é curandeira, então Brigitte é uma potência que eu aprecio muito. E, existe diferença entre um trabalho, por exemplo, com prata e um trabalho com ouro? Eu mexo mais com prata, é por uma característica pessoal, essa ligação com o feminino, com a lua, com a intuição, com os ciclos. Existe, existe uma diferença. É uma polaridade. Como que se explica isso? Realmente, eu sinto, é isso, agora eu entendi. A prata, ela tem uma introspecção. O ouro, eu sinto ele mais expansivo, é uma energia mais expansiva, né, a prata, ela reflete, então ela também tem o reflexo, assim como a própria lua reflete, ela tem esse potencial, mas o poder dela é esse caldeirão em si, né, o ouro ele já tem um aspecto realmente expansivo. Freia Joias, onde as pessoas podem acompanhar e tem no Instagram. Falou suas experiências, algumas doçuras e prazerosas, outras nem tanto em termos de conexão. Mas em termos de encomendas, você teve essa pessoa que encomendou lá um anel de direito para trazer uma conexão, outra pessoa quer uma de brilho, outras essas conexões com as deusas. Mas já teve pessoas que querem utilizar, por exemplo, aquela joia de uma maneira, tipo uma magia pesada, uma vingança, e chegou lá para a Lívia, faz uma que eu quero dar de presente para aquela pessoa que ela merece, de acordo com a percepção da pessoa, né? O que você faz diante de uma situação dessa e se já aconteceu algo nesse sentido, né? Porque você sabe que aqui em São Paulo, que agora foi proibido, mas antes todos os postos tinham também vários trabalhos para você realizar amarrações, conexões ligadas nesse sentido. Então, é interessante isso, né, porque lembrando agora, nunca chegou um pedido de maldição, nunca chegou. E eu imagino que até pela maneira como eu me coloco, trabalho com as mulheres, a libertação, e definitivamente não é o outro, né, esses não, às vezes teve uma pessoa que perguntou, assim: mas daí era mais na terapia. Mas assim como a gente, né, tem a soltura, as desobsessões, as autodesobsessões, eu não posso trazer ele para perto?" Daí eu falei: "Não." Quer dizer,
não é comigo, você faz o que você quiser, você é livre e são as suas experiências, nem julgo na real, porque quando a pessoa quer, ela quer, né, sem hipocrisias, mas na minha experiência, eu já entendi que não é a minha, não dá certo. Então, naturalmente é algo que não vem. E se por acaso a pessoa pegar alguma peça minha para depois trabalhar isso, aí é com ela, né, aí é cada uma na sua experiência, mas fazer encantamentos para maldições, eu imagino que as pessoas não encontrem espaço para pedir, porque não chega. Já que estamos indo para esse lado mais sombrio, Hum. como é que a gente pode lidar, ou melhor, como é que a gente pode integrar sombras sem ser destruídas por ela e lidar, por exemplo, com a raiva, que é vista como algo bastante negativo no caminho terapêutico, né? O melhor caminho da gente não se deixar destruir pela sombra ou não deixar que destrua quem amamos, né, em volta, é sentir, não negar. É o que é. Aqui a gente vai trabalhar com a verdade. É o que é. Tá com raiva? Não vai engolir. Você vai entender essa raiva. Entrou na raiva por quê? Você permitiu que entrassem ali num espaço onde te incomodou, onde não era para entrar? Você ficou com raiva porque você deixou de fazer algo que você gostaria? Então, a gente pega, olha, é o que é. A partir daí, a gente com consciência vai remodular isso. Então vamos colocar o limite aí, da próxima vez, vamos treinar colocar esse limite. Vamos treinar uma movimentação que vai te deixar mais próxima do ideal que você quer chegar. Tá triste? Olha para a tristeza. Por que que tá triste? Então, a resposta nunca é fugir ou fingir que não tá lá. A sombra a gente traz para perto. A sombra é para dançar junto. Não é para ter medo da sombra. Não tem mulher selvagem sem sombra. E eu te falo mais, minha gente, a sombra traz o seu magnetismo. O borogodó tá na sombra. A sombra, ela não precisa ser perversa. As pessoas às vezes ligam perversidade com o sombrio. O sombrio não é necessariamente perverso. O sombrio é parte nossa e a gente lida com eles de acordo com os nossos valores. A gente coloca o nosso sombrio no mundo de acordo com os nossos valores. Então, comigo não vai falar assim. Isso é um ato sombrio. Não, vou fazer isso, não aquilo. Isso é um ato da sombra. Então, quando você retira a sombra da pessoa, a ideia de que é feio, de novo, é uma domesticação. Então entendam só que sombra não é perversidade. Trazer a sombra, ter a consciência e andar do lado, dançar com ela, não deixar ela nas costas, inconsciente, fingindo que é um alecrim dourado que não sente raiva, porque daí, ó, tá nas costas, rau, pega você de surpresa, cria situações que fogem do controle no pior sentido, de você machucar as pessoas à sua volta e nem entendendo direito por quê, da origem disso, né. Então a sombra é para dançar junto. Você tem algumas atuais, você mostrou uma que foi bastante significativa ligada à iniciação no budismo tibetano, que é a flor de lótus. O que você sente em relação às tatuagens, se elas para você têm uma influência energética, né, se elas têm influência energética, e se essa influência também, de alguma forma, deixa de ter se você muda de pensamento, de ideia? Elas têm, assim como as joias, né, é tudo símbolo. O símbolo ele move essa nossa inteligência fora do racional. E para mim é tudo muito afetivo, assim como as joias, porque assim como eu tenho muita afetividade com Freia, com Vênus, eu tenho com Tara Vermelha, que está aqui, com Bastet, que está aqui. E, por exemplo, essas duas serpentes nórdicas aqui, eu tenho uma aqui e uma aqui, da do Sol e a da Lua. Foi a partir de uma experiência, a primeira vez que eu entrei em contato com a parte
xamânica nórdica, né? Meu professor falou, faça uma meditação para chamar a sua fíldia, para ela se apresentar, que é o nosso espírito guardião. Ele vai se apresentar com um animal, ele vai mudando, depois ele vai desenvolver para outra coisa. E o que veio foi uma serpente. E eu me assustei. Porque veio na minha mão, eu me assustei. Ao mesmo tempo, tinha uma atração. Daí eu voltei, eu lembro que eu saí da meditação, daí eu voltei. Aí quando eu voltei, eu fiquei calma, falei, não, calma, é o meu espírito guardião. Aí ela subiu e tinham 2 serpentes, então, ou é uma alegoria, ou eu realmente, em algum tempo, eu trabalhava com 2 serpentes enroscadas em mim. E isso são tatuagens da Freia e nada óbvias da Freia, porque você não vai encontrar isso, é uma experiência totalmente minha, né. Então elas estão aqui, ó, meu trabalho está aqui, elas estão aqui. Nunca me arrependi de nenhuma, porque sempre quando eu fui realizar qualquer símbolo desse no meu corpo, era a partir de uma verdade, ainda que hoje não tenha mais tanto significado no sentido de importância nesse momento de vida, é como uma fotografia bonita de algo bom, sabe, de um velho parente que você gostava e de repente não vê mais. E não é algo que me incomoda, são partes de mim e eu não estou presa a elas. É isso que de novo a gente vai sempre voltar para a vacuidade. Ela tá aqui, tá me adornando, tá, é gostoso, é afetivo, mas ela não me prende num lugar, ela não é um limitador, é uma companhia. Como é que foi, então, esse seu processo de estudo do paganismo nórdico? Mais especificamente, que é o tema também do nosso programa, que está chegando nem agora. Falamos dos outros É dois, mas não muita falamos das coisa, runas, né? né. O que que é, né? O que que é as runas? O que que elas são de verdade? Ela é um sistema mágico? Ele é uma ferramenta psicológica? É uma linguagem ancestral perdida? De onde é que ela vem? De onde vem o poder das runas e como é que ela entra nesse seu estudo, nesse seu caminho também? Então as runas, elas são letras, alfabeto, né, as runas são um alfabeto. A partir daí é que, por exemplo, no hebraico, né, você tem essa referência das letras como elementos mágicos, né, isso também é transposto. Isso foi transposto também para as runas. Começa isso com o Johannes Bureus, se eu não me engano, sueco. E ele já começa a ter essa visão das runas, junto com o hermetismo, junto com o cabalá. Então, assim, ele era um gramático sueco, então ele tinha uma visão acadêmica, ao mesmo tempo já começou a misturar as runas com esse aspecto mágico, o que eu acho completamente válido, mas entendam, as runas eram alfabeto. Há, sim, indícios de que se faziam talismãs com as runas. Assim, gente, o verbo é mágico. Letras são mágicas, manifestam. Quando você cria aqui um conjunto de verbos, você cria uma manifestação. Então, sim, na antiguidade tinha sim essa questão de amuleto com as runas. A parte oracular é algo moderno. Então essa abordagem vem lá a partir do Johannes Bureus, e depois com Guido von List, que vai no romantismo alemão, que ele pega e traz todo um ideal, muitas vezes complicado, de nacionalismo, e as runas, elas vêm nesse nacionalismo, né, e daí é isso, mistura com cabalá, mistura com tudo, então assim, essa pureza no estudo das runas, né, da maneira oracular, não tem de onde, gente. É algo que já veio com muita mistura e não há um problema nisso, a partir do momento que a gente saiba, tenha consciência disso. Como que se lia? Tinha oráculo? Claro que tinha oráculo. Eu agora vou ler aqui para você o oráculo. Me traz o seu inimigo, vamos matar ele, tira as vísceras, vamos ver como o sangue escorre.
E aí, legal, né? Não dá mais. O reconstrutivismo, ele tem limites. E em muitos momentos é uma bela de uma ilusão, porque, enfim, é bastante distante. Por cantos de pássaros, pelos ventos, pelos ossos. Então existia sim as profetisas, né? A prática oracular estava. Não com as runas. Tudo indica que não com as runas. Então por que, Lívia, você usa? Porque eu acho um link incrível. Eu uso o Elder Futhark, que é uma proto-linguagem, né, uma nórdica, e é uma conexão incrível com os antigos, e elas de fato estavam lá. Então, quando a gente traz esse aspecto dessas letras antigas para a parte oracular, é como conversar com as antigas vozes. Não faziam isso, tudo bem. A gente está em outro tempo. Não dá para pegar o inimigo, tirar as vísceras, gente, calma. Então, é muito válido, sabe? Eu acho essa questão oracular com as runas e de amuleto, então, porque traz a energia dos antigos e esse olhar por cima delas, né? Dessa mística de mover as forças, é daí. No ponto oracular das runas, a leitura oracular em si, as runas, elas são capazes de alterar o destino de uma pessoa ou apenas mostrá-lo? Como é que você vê, percebe essa interferência ou não do livre-arbítrio? Eu entendo que com as runas, ou qualquer oráculo, na verdade, para mim, a gente vê as linhas de possibilidade. Então, é uma grande teia interligada por ação e reação, atos e consequências. E quando a gente abre um jogo, a gente acessa essa teia de possibilidades, de tendências. Então, há tendências que são mais fortes, há tendências que são mais fracas. E nisso tudo, o seu livre-arbítrio é soberano, sempre é. Né? Nada ali está escrito na pedra no sentido de ser rígido, fixo. Não acredito nisso. A gente acessa as tendências e a partir do momento que a gente acessa as tendências, a gente entende como você está caminhando. Por que você está caminhando por aí? Por que você vai chegar nesse resultado? Esse é o resultado que você quer? Porque daí você pode, a partir disso, modular o seu destino dentro da sua grande teia, dentro das suas grandes tendências. Né? O galho da árvore pode crescer para cá ou para lá, ainda está na mesma árvore. Então, tem essa questão de mapear as tendências, né? E trazer a consciência do porquê você está andando ali. Se é o que você quer, se você tinha percebido que você estava andando para esse lado. Ou seja, as runas, elas são mágicas e mostram tendências mágicas daquele que é o consulente. Sim, sim, mostram. Elas mostram, a gente conecta, né? Quando a gente conecta com o campo do outro, quando ele dá a autorização, é uma grande conversa. Então, ela vai decodificar o campo da pessoa, traz nessa linguagem e a gente repassa. E fora que acontece uma coisa, não sei se é com todo mundo, mas as runas elas são super simples, gente. São letrinhas, são pauzinhos. E a partir do momento que eu jogo, começa a vir vozes, né? Então, assim, tem a base ali das runas, mas existe muita movimentação energética, muitas vezes dos espíritos, né, de outros seres, e muitas vezes eu vejo os acompanhantes da pessoa. Já aconteceu de uma maravilhosa ter uma equipe nórdica, né, e era muito emocionante. A gente ia tirando as runas, não só a minha equipe falava, como eu via a equipe dela se movimentar também.
É uma grande conversa, é um link de relacionamento mágico. Há algum tempo, no nosso bate-papo, a gente estava conversando sobre os caminhos do budismo tibetano e tocamos na questão da morte. Como é que os nórdicos viam e percebiam essa questão da morte, semelhante ou diferente do budismo tibetano? Tem semelhanças, tem diferenças, é bastante diferente, a meu ver. Porque os nórdicos, a ideia era morrer em glória, né, morrer na batalha e voltar para Valhalla, se fosse o caso, voltar lá, beber muito e continuar batalhando, porque é isso. Agora se você for para o salão de Freia, né, que é um outro, não é Valhalla, é o outro campo ali, em Folkvang, aí, meu bem, aí já é mais voltado ao amor, aos prazeres, que é para onde eu vou. É ver Então tem uma visão de continuação da vida, sim, mas a visão é muito diferente de como seja essa progressão, né. Os nórdicos, eles têm a visão de caminhar entre os mundos, assim como os budistas têm os vários mundos, né, mundo dos fantasmas famintos, mundo dos deuses, semideuses. Os nórdicos também viajam pelos mundos, então existe essa questão espiritual de deslocar-se entre mundos. A questão da dissolução, da vacuidade, eu não vejo nos nórdicos, né. Eu entendo que a força do amor, que é algo que não está no amor romântico apenas, tá, gente? A gente fala em amor, é muito complicado, que a gente diminui muito que seja amor. Ele carrega o próprio mistério, justamente porque ele é a própria união. Ele é o próprio abraço no todo, um abraço que te dilui. Eu trabalho com as deusas do mistério do amor por causa disso. Então, no cerne de Freia, eu sinto essa questão da vacuidade, porque ela é a que magnetiza, ela é a que une. Então você se dissolve na alquimia dessa deusa, você acaba retornando para esse divino, no êxtase, você se derrete. Se você mantiver o seu ego durante uma tentativa de êxtase, não vai dar certo, né. O êxtase, ele pressupõe um desapego bom, numa parte de você deixar-se e ser tomada por outra coisa. Então, existem há sutis semelhanças na minha visão. Já que ele está falando dos nórdicos em si, e atualmente tem sendo lançado diversos filmes e séries conectando essas histórias e conexões. Quais dessas que você assistiu e que você, assim, achou muito interessante, recomenda e que tem fundo de conexões legais, mágicas ou inspiradoras? Olha, inclusive foi o último que eu vi, o The Northman, tem aspectos muito legais lá. Tem uma cena que tem a moça que ela tá cantando no barco para os ancestrais, para o vento guiar. Eles têm muito, né, porque eles eram navegadores, então eles dependiam do mar para sobreviver, tanto da comida quanto das navegações. O The Northman, ele tem uma visão, inclusive a Björk faz uma volva no filme. Eu acho bem legal, como referência. Contudo, entretanto, todavia, e aqui isso eu acho que eu sou um pouco chata, porque assim, eu estou exausta de violência, exausta. E me corta muito o coração de assistir, as séries e você ter o foco sempre nisso, sendo que eles são tão maiores, é uma cultura tão mágica, com seres encantados de tantos tipos. Era um relacionamento tão fino com aquela natureza tão exótica. Pensa na Islândia, nas auroras boreais, sabe, tudo aquilo era encantamento. E daí você vai para um filme, sangue, ok, existia, estava lá. Não é para se negar isso, mas, assim, é só isso. Então, o filme que eu gostaria de ver nunca vai existir, porque não vai dar a menor audiência.
Porque não vai atingir esse nível de dopamina desse jeito, de violência, violência, violência. Eu acho uma pobreza reduzir a cultura nórdica, primeiro aos vikings, porque igual o Eldefutar, que ele é anterior, ele é pré-viking, então tem toda uma cultura gigantesca, mas é só a violência que é colocada, né? Uhum. O Elder Futrak, ele pode estar relacionado com, ou pode fazer essa relação entre os 9 mundos e as suas respectivas runas? Pode fazer. Eles estão ligados aos aspectos dos deuses também, dos movimentos naturais e naturalmente também dos 9 mundos. Qual a importância, então, dos 9 mundos para esses povos nórdicos e como é que eles viam esses mundos em comparação com o viver aqui, nessa glória? É interessante, né, porque eles eram exploradores, né, no sentido de viajantes naturais na Terra. E isso mostra uma característica espiritual também, né? Viajante. Odin era um grande viajante. Freya tem asas de falcão. Ela voa. E quando a gente se desloca pelos 9 mundos, a gente toma a forma de um animal para não chamar a atenção. Os 9 mundos tinham importância de um tamanho, era a tecnologia, é a tecnologia deles, é a nossa tecnologia, porque a gente ia buscar informação de curas nos 9 mundos, então a Volva entrava em transe para trazer informações, é a rede, a maneira de acessar a rede na época era essa grande viagem, então trazer informações, conversar com outros seres, aprender modos de vida, então tem desde sobrevivência a modo de vida, né, de alguém que não se entende preso, acho que no fundo é isso. Uma alma livre que tem asas, que se entende com asas, ou de corvo, ou de falcão, não vai ficar só, ok, legal aqui, o mundo do meio, mas bora dar uma rodada pelo mundo de cima, de baixo, do lado, do outro, é do espírito deles, né? Existem outros estilos de leituras oraculares de runas? E se você fosse trazer um esclarecimento aos seus que estão querendo adentrar nesse caminho, algum erro que grave ou perigoso para um iniciante que está adentrando nessas conexões? Olha, eu não é muito do meu feitio cagar regra. Desculpa. Mas eu entendo que cada pessoa tem uma visão, um tipo de sensibilidade muito única. Então, não entendo como apropriado me referir a qualquer método como inadequado, sabe. Eu tenho um inadequado para mim, agora para a pessoa eu não tenho essa visão de inadequação para as outras pessoas, enquanto experiência. Se tem algo perigoso, eu acho que o perigoso, como sempre, em tudo na vida, na verdade, são os radicalismos, os fundamentalismos, rigidez, assim, tenha consciência de que em tudo tem viés, o fundamento dos grupos que você se relaciona e da onde você aprende, entenda os vieses por trás de quem está te passando a informação, para entender direitinho o que está sendo dado. Né, eu acho que o maior perigo é isso, a gente cair numa cegueira de agarrar algo como muito rígido e verdadeiro e puro, que não tem, sabe. Esse é o grande perigo, essa posição de mente, na verdade, o perigo não são as runas, é a posição mental de quem está ali lidando com a cultura e com elas. O que você diria, já que a gente está falando também dessa questão do feminino, né, do feminino selvagem, para aquela mulher que se considera feia e sem poder?
Bom, primeiro que não tem como você ser sem poder, você só não descobriu. E a beleza, ela ela é algo tão transcendental, gente. Há maneiras, há tom de voz, há jeitos de andar, há maneiras de olhar, existem perfumes, tem tantas formas de se expressar a beleza que não seja algo padronizado e pensado. Eu vou falar para essa mulher: "Bora ser criativa, vamos se conhecer, se autoentender, porque você vai achar o seu borogodó, ele está aí". E não se prende, porque não tem que ter corpo X, Y. Não, pode estar em tantas outras coisas e não tem nada mais sexy do que você se conhecer e confiar em si. A partir do momento que você se coloca numa posição da sua confiança, você não tem como você ser feia. Existe gente que não se entende, não existe gente feia, não existe gente sem potencial, existe só gente que não entrou em contato, sabe. Então bora, é só ir atrás que resolve mesmo. Hum. Nas joias que você confecciona, você utiliza também cristais ou só o metal? E o que pode falar sobre essas conexões? Sim, eu amo cristais, isso é desde pequenininha que eu tinha minha coleçãozinha de cristais, ametista sempre foi uma das minhas preferidas, desde pequena. E são amigos. Eu sou animista. Se vocês me virem no meu ateliê, vocês vão querer me internar, porque eu converso com a prata, eu converso com a pedra, eu converso com o martelo, converso com o fogo. Eventualmente negocio com o fogo, falo: "Poxa, hoje está difícil, vamos, me ajuda". Os cristais, eles são seres, eu sinto eles como seres de profunda e antiga sabedoria. Então eles são elementos muito incríveis nas joias. Nem toda joia requer um cristal, mas muitas vezes eles são os pontos centrais de energia e de conexão com uma sabedoria muito ancestral que eles trazem, né. A vibração, o âmbar não é um cristal, ele é um fóssil, é uma resina fossilizada, ele inclusive eu trouxe um aqui, deixa eu mostrar, porque junto com o meu set de runas eu trago um âmbar, assim que eu achá-lo, não é mesmo? O âmbar, ele é uma parte antiga de uma floresta. Ele é a voz ancestral de uma floresta, provavelmente já não existe. E ele, que é, vamos partir desse elemento que é o âmbar. Ele cicatriza as plantas, né, ele tem essa função de cicatrizar. Isso aqui, ele acalma, ele te abraça, né, então é um elemento que te traz paz e um aconchego. E assim como ele se fez nessa forma, com essas nuances, os cristais, em toda a sua inteligência de geometria sagrada das composições, eles trazem esses aspectos. É muito é muito incrível trabalhar com eles, assim, gosto bastante mesmo. O seu ateliê, nele tem um altar ou tem um altar na sua casa ou tem um altar nos 2? Então, eu chamo joalheria sacerdotal, eu achava o nome pesado, sabe. "Ai, mas sacerdotal", de, né, peso para as pessoas, até uma época eu falei: "Deixa eu mudar isso, porque acho que fica meio carregado", mas não é, porque eu vivo assim, existem altares na minha casa toda. Às vezes um cantinho que eu coloco maquiagem, eu entendo que tem uma força de beleza de uma certa deusa que gosta de ficar ali. Quando eu mexo naquele batom que suscita minha lembrança, então assim, de novo, esse animismo é o tempo todo uma comunicação. Então na minha casa toda tem altar, a minha bancada de trabalho é um altar. Então e eventualmente, quando uma deidade pede certos elementos, como se fosse para eu montar um altar ali em volta, isso é feito, mas não é sempre que é necessário.
né, mas acontece. Mas tem altar para todo lugar, meu lugar ali é um altar, então é isso, só aceito, sabe, é assim. E como é que você percebe essa conexão com os ancestrais? Se você também reverencia esses ancestrais, genealógicos ou outros tipos de ancestralidades? Sim, eu vejo os ancestrais, claro, nem todos, porque é assim, né, gente, assim como a epigenética já mostrou pra gente que a gente pode ativar no nosso corpo coisas que a gente tem ou não, dependendo, né, da intensidade que é aquilo. Os ancestrais também, tem ancestrais que, poxa, não foram tão legais e eu não quero me conectar com eles de uma maneira no meu trabalho. Eu agradeço aqui a parte biológica, muito obrigada, mas entende, também tem essa questão do romantismo, às vezes de achar que todo ancestral vai ser sábio, calma, porque aconteceu há pouco tempo, de eu ter interpretado como um ataque espiritual, porque a gente sabe, é da lida, né, tá lá, a gente recebe uns e-mails desagradáveis do astral, resolve, tá tudo certo. Mas eu recebi ali, estava percebendo uma energia que eu achava que era um ataque. Depois que eu refinei, eu vi que era um ancestral que estava em dor. E olha só que louco, né? Até eu perceber isso, eu tô acostumada, não foi imediato. Então, só para entender, às vezes as pessoas têm essa ilusão de que é um espírito, sabe das coisas, é um ancestral, tem sabedoria. Calma, às vezes é ele que está precisando de você. Às vezes é ele que está precisando da sua oração. Muitas vezes eles vêm auxiliar a gente. Então tem essa complexidade. E assim, tem ancestrais minhas, que eu sei tanto da linha italiana quanto da linha nórdica, que eram ancestrais e que são mentoras minhas. Então é um contato. Existe ancestrais assim, tataravós, que eu não conhecia, eu sinto saudade. Quando as pessoas falam, trazem, né, a presença da pessoa na fala, é muito louco, eu nunca conheci nessa vida a pessoa. Então existem essas conexões que são muito fortes, então eu entendo eles aqui também como em convivência, mas a gente tem que só tomar um pouco de cuidado com esse romantismo e essa cegueira que às vezes é gerada, sabe, em torno dos ancestrais também. Tem alguma runa que pode ajudar ou facilitar a pessoa a ter mais lembranças dos sonhos ou das experiências fora do corpo? Deixa eu ver, me veio pior na cabeça. Gente, as runas elas vão ter, tem maneiras na Islândia, na Noruega, na Dinamarca, então assim, por natureza não há uma centralização, na espiritualidade nórdica nunca existiu essa centralização, e nos alfabetos também, tá, então da maneira como eu vou falar, Petro, Piof, vai variar. Aparece, será? Essa runa aqui? Ela é a runa das Nornes, né, as tecelãs. Então, para meditar para esse além, eu chamaria essa runa aqui, porque ela tem uma abertura, ela cria uma abertura mágica, uma abertura de visão muito interessante. Ansus também, que é a runa de Odin, né, que ele também é um grande viajante dos mundos e está ligado à sabedoria, à expressão. Depende muito também do porquê você quer ter esse sonho. Dependendo da qualidade dele, pode ser que tenha uma runa melhor do que a outra. Uhum. Fala pra gente qual é o trabalho que você desenvolve, além das joias em si, que as pessoas também possam conhecer e como que elas podem te contatar. Eu trabalho com as joias, eu trabalho com terapia holística e trabalho como oraculista. Podem me encontrar pelo Instagram, @freia_joias, é meu perfil. E pode me chamar por ali mesmo, eu costumo responder bem tranquilo, mas são essas 3 abordagens, e são 3 abordagens que se desdobram do próprio Saidre. Eu estava pensando isso outro dia, que vem do transe, adivinhação,
cura. Então, é muito interessante que, falando assim, pode parecer que não estejam extremamente ligadas, mas elas são, cada dessas 3 atividades, uma extensão da outra, é bem natural. Maravilha, tá passando aqui embaixo, freia.joias no Instagram, e você tem um contato aqui da Lívia Miller, que está aqui no programa Consciência Próspera. Como que a gente pode viver nesse mundo, nesse agora, onde, inclusive, até o seu comentário em relação aos filmes se glorifica muito mais a dor, o sofrimento e as batalhas, se você já declarou aqui no programa que você vai para o Salão dos Prazeres de Freia. Como viver nesse mundo, mas o salão de Freia está aqui. Nirvana, Samsara, Samsara é Nirvana. As coisas, assim como a gente se desloca para os mundos através do transe, a gente também se concentra aqui na realidade do que é como é, e tem muita delícia no ser. A partir do momento que você encontra esse eixo de verdadeiros valores e encontra coerência entre viver, falar, sentir dentro desses valores, é delicioso. O Salão de Freia está aqui, são extensões. Então, é igualmente bom. É claro que aqui exige um trabalho de concentração, porque nós estamos numa experiência de alto contraste, né? Entre dor e prazer. Então, mas nós nos propusemos, não é, uma experiência de alto contraste nesse mundo, que só ele propicia lições desse jeito. Então, exige uma concentração forte, um voltar para o eixo com constância, para não se deixar consumir pelas mazelas. Então, é um exercício, é um bodybuilder, cara. É toda hora ali um peso maior e vamos para o outro. Então, é um exercício de voltar para o eixo e de entender que todas as dimensões estão aqui disponíveis. É uma questão da gente compreender e se colocar nelas cada vez mais aqui na manifestação. Maravilha! Quero agradecer aqui vocês que nos acompanham nessa entrevista com a Lívia Miller. Agradecer que vocês estão se inscrevendo também no canal, compartilhando com outras pessoas. Entre lá também no Clube Consciência, que é um grupo exclusivo do WhatsApp, onde você recebe as novidades dos programas, quando que eles vão ser publicados antecipadamente. Tem vários recursos que a gente está colocando por lá. Então, está aqui na descrição desse vídeo, assim como está também o contato da Lívia Miller, que vocês podem acessar. E como a gente sempre faz, a gente agradece aqui a convidada e pede para deixar uma mensagem final, uma mensagem de encerramento, da forma que você sentir e quiser conectar, antes de subir aqui a nossa vinheta. E prepare-se aí para esse aniversário de 16 anos do Consciência Próspera. Vamos festejar e prestigiando várias pessoas que vão estar nesse mês de março também. Vamos lá agora a mensagem com Lívia Miller. Bom, a minha mensagem ela é uma extensão de tudo que já foi dito aqui. As pessoas se acostumam, nós nos acostumamos muitas vezes a viver em sofrimento, de tal forma que a gente não percebe que está no sofrimento. As pessoas, como eu trabalho também, eu tenho essa atenção com o físico, com a atenção das pessoas, às vezes a pessoa está torta, está assim, tá tudo bem, está ótimo, estou normal. Gente, coloquem na cabeça que existem possibilidades de experiência, de experiências diversas, e que a gente não precisa ficar preso em situações de dor, ou que já não fazem sentido para a gente. Existem etapas, passos a passos, mas só gostaria de deixar essa mensagem: entenda que você não está preso, não está presa em uma situação, de que há possibilidades, saídas e existências tão boas que você pode não ter imaginado. Eu agradeço muito, Samuel, agradeço o convite, agradeço por vocês que viram até aqui. Beijo grande, seres mágicos.